Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, primeiro dia do outono. Começa agora. A União Europeia pede que o Brasil suspenda exportações de empresas citadas na Operação Carne Fraca. A Coreia do Sul cancela a compra de frango. O governo federal faz mutirão para reduzir o impacto negativo do escândalo. No supermercado, muita dúvida, né? A reportagem mostra como escolher alimentos derivados da carne e o que o consumidor precisa saber para garantir seus direitos. Reforma trabalhista pode passar sem a devida discussão no plenário da Câmara. O regimento da Casa permite que o texto que muda as relações de trabalho no país vá para o Senado com um voto de apenas 37 deputados. Contar histórias para conectar pessoas. Curso em biblioteca pública prepara voluntários e até quem quer se aprimorar nas relações pessoais com técnicas para enfrentar a solidão digital. FIES abre hoje seleção para vagas remanescentes. Candidatos que não conseguiram financiamento ou não tinham participado até agora do processo de seleção podem se inscrever até sexta-feira. E o Cadu Cortez foi conferir o maior evento de basquete brasileiro, o Jogo das Estrelas. Os melhores atletas da modalidade no Brasil contra o mundo. A gente começa a edição de hoje falando desse assunto que preocupa aí muita gente, né? Carne, frango, embutido, seja no açougue, no supermercado ou mesmo nas refeições em casa. Esses produtos agora provocam desconfiança no consumidor. E é isso desde a última sexta-feira, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Para fazer as compras com segurança, é preciso atenção a alguns detalhes. Veja aí. Confiar ou não confiar? Eis a pergunta de todos diante das carnes. Estou preocupada. Agora a gente fica em dúvida, né? Qual que é bom? Qual? Que marca? Neste supermercado na zona oeste de São Paulo, as dúvidas dos consumidores têm destino certo. O gerente Toninho. Do tipo de carne, da empresa, os procedimentos que a gente faz quando a gente recebe, desde o recebimento até chegar no balcão, isso o consumidor está exigindo. Nesse momento, uma das dicas dos especialistas é dar preferência aos frangos e carnes embalados assim a vácuo, mas não congelados, apenas resfriados, como todos esses aqui. E aí é preciso checar a temperatura da geladeira, que às vezes fica meio escondida, como essa aqui, ó. Ela tem que estar, no mínimo, entre 0 e 2 graus negativos. Quem prefere comprar peças inteiras tem que olhar outros detalhes. A textura, né? Então ver se ela não está muito fibrosa ali, às vezes desmanchando. A cor, ela não pode ter uma cor esverdeada ou acinzentada. Se só a pontinha ali tiver amarronzada, seria melhor a gente não escolher essa peça inteira. Sinta o odor da carne também, porque ele também diz pra gente como que a carne está. Então, se está com um cheirinho mais de amônia, de azedo. Outra dica, peça para moer a carne na hora, na sua frente. Tomando todos esses cuidados, o consumo pode ser mantido. Alimentos ultraprocessados e embutidos são os que mais preocupam. Embutido, essas coisas, não vou muito atrás, não. Nós temos que tomar muito mais cuidado no recebimento e muito mais cuidado no manuseio da carne, para a gente poder passar para o consumidor nosso confiança, para que realmente ele tire isso da cabeça. Domingo foi de Operação Abafa no Palácio do Planalto. O governo promete rigor na fiscalização dos frigoríficos. Na reunião de emergência, o presidente Michel Temer juntou ministros, empresários e embaixadores internacionais. Disse que a qualidade da carne brasileira é garantida e que os problemas apontados são pontuais. Anunciou uma auditoria e fiscalização reforçada pelo Ministério da Agricultura nas 21 empresas investigadas pela Operação Carne Fraca. Também reclamou da forma como a operação foi noticiada. Penso que a maneira como se deu a notícia relativa à carne brasileira em geral, pode, até talvez legitimamente, ter criado uma preocupação muito grande. Depois foi a vez do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reclamar. Essa questão do papelão, está claro no áudio, no que está lá colocado, de que estão se falando de embalagens e não falando de misturar papelão na carne. Seria uma coisa, uma idiotice, um negócio, uma insanidade, para dizer a verdade.
A retórica não convenceu os representantes dos principais países compradores, que, cautelosos, preferem esperar as informações técnicas que devem ser apresentadas a partir desta segunda-feira. Para aumentar o grau de convencimento, o Planalto levou todo mundo para jantar numa churrascaria. A R$ 119 por pessoa, o rodízio, que só serve carne estrangeira e diz ter aberto uma exceção ontem, serviu picanha brasileira. Já tem resposta aí da comunidade internacional, a gente traz para você daqui a pouquinho, porque agora a gente fala como é que fica o direito do consumidor diante da carne em embutidos adulterados ou fora da validade. A repórter Adriana Simino conversa agora com o advogado de Direito da Saúde, João Gabriel Lopes. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O doutor Gabriel já me adiantou que o consumidor tem direito tanto à indenização quanto ao ressarcimento se houver algum prejuízo financeiro ou de saúde, mesmo que não haja nenhum problema de saúde comprovado. Vamos entender melhor isso? Vou fazer algumas perguntas aqui para o doutor. Doutor, quem tiver algum produto alterado em casa deve procurar o local onde esse produto foi comprado, supermercado, açougue, ou diretamente a empresa que comercializa esse produto? Esse consumidor pode buscar diretamente o comerciante que o vendeu para pedir ou a reposição por um outro lote que não tenha nenhum defeito ou a reparação por meio do ressarcimento do valor do produto. No caso de produtos que são comercializados por essas empresas denunciadas pela Operação Carne Fraca, eles podem ser trocados mesmo que não haja nenhuma alteração, questão de validade também? Isso é algo que pode acontecer, que pode ocorrer, né? É preciso acompanhar os desdobramentos da operação. A gente teve uma interrupção aqui no sinal, a gente retoma essa conversa daqui a pouquinho, porque é importante para você, mas agora a gente fala dessa reação internacional. A Coreia do Sul vai suspender temporariamente a importação de frango da empresa BRF. Mais de 80% do frango vendido naquele país vem aqui do Brasil. O governo norte-coreano informou que também vai intensificar a fiscalização do produto importado do Brasil e que os fornecedores terão que apresentar um certificado de saúde emitido pelas autoridades brasileiras. Pois é, e autoridades da União Europeia pediram hoje em Bruxelas que o Brasil retire as empresas envolvidas no escândalo da lista de exportadores. A pressão maior vem da Irlanda, que é o principal exportador de carne na Europa e concorrente do Brasil. O governo irlandês pede a suspensão completa das importações de carne brasileira pelo bloco. E olha, agora pela manhã o presidente Michel Temer voltou a minimizar o problema da carne. Ele participa de evento na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19, serão investigadas. E, ademais disso, convenhamos, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem 30 e poucos servidores que estão envolvidos e, portanto, serão investigados. Não significa que já estejam pré-condenados, mas estão sendo investigados, portanto, num número diminuto. Representantes das associações de proteína animal e das indústrias exportadoras de carne estão reunidos agora em São Paulo. Por enquanto, você viu aí, né, a União Europeia suspendeu temporariamente a importação de produtos brasileiros à base de carne que já estejam suspensos aqui no mercado interno. Os representantes das associações de proteína animal frisam que não há risco para o consumidor, já que a carne passa por um rigoroso processo de inspeção e que estão no aguardo de novas informações do Ministério Público. A gente muda agora de assunto. Com tanta gente procurando emprego, passa a valer a lei da oferta e da procura. Com tanta opção de escolha entre os currículos, a tendência do mercado é oferecer salários menores para as mesmas vagas. Depois de 6 meses parada, Renata conseguiu um novo emprego, mas por um salário mais baixo. Subi na minha função, só que num salário mais baixo, porque a empresa era de menor porte. Mas ainda tem muita gente na busca. Dizem que vão ligar, que vão marcar entrevista, só que eu espero. Aí não retorna, aí fica naquela esperança, mas aí nada. Aos poucos, o cenário para quem busca emprego dá sinais de melhora. No mês passado, as contratações superaram as demissões em mais de 35 mil vagas. Foi a primeira vez em 22 meses que o país registrou a abertura de postos de trabalho. Mas as empresas que começam a contratar estão cautelosas e pagando menos. Anteriormente, quando a economia estava num
num patamar muito grande, essas remunerações estavam muito acima da média. Isso até comparando com outros países, era nítido ver que a remuneração no Brasil estava muito alta. E agora é o momento de tentar readequar isso para a realidade atual. Receber menos ainda está longe do ideal, mas já é um começo. É necessidade, né? Tem que trabalhar, tem família, tem que pagar aluguel. O importante é estar trabalhando, né? A retomada da contratação tem que ser vista como novas oportunidades de emprego, né? Abraçar essas oportunidades e recomeçar a sua carreira. A gente fala agora de um outro assunto que interessa a todo mundo e não pode ficar apagado aí por causa desse escândalo da carne. É bom prestar atenção, viu? A reforma trabalhista é mais uma proposta polêmica do governo federal que tramita no Congresso. Pois é, e com maioria na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, usou o regimento interno para acelerar esse processo. Se aprovada, a reforma trabalhista vai ampliar a possibilidade de contratação por jornada parcial ou regime temporário de trabalho e vai dar força de lei a acordos entre patrões e empregados. Eu acho que assim como a reforma da Previdência, tem que ser bem analisado isso daí. E quando eles tentam aprovar de forma acelerada, é estranho isso aí, né? É caso de desconfiar, tem que ir atrás, acompanhar e tudo mais. No governo, o assunto é tratado com o maior cuidado. O Planalto não quer repetir a polêmica aberta com a reforma da Previdência. Para acelerar o andamento da reforma trabalhista e evitar desgastes políticos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou que o projeto tramite em caráter conclusivo. Pelo regimento da Casa, o caráter conclusivo ou terminativo permite que o texto aprovado pela comissão especial, formada por 37 deputados, siga direto para o Senado, sem passar pelo plenário e pela discussão dos 513 parlamentares da Câmara. A meu ver, um projeto de lei tão importante como este, que discute direitos individuais muito impactantes na vida de todo cidadão brasileiro, não poderia ser votado em caráter conclusivo. Deveria ser, sim, submetido ao plenário e aí, por meio de uma profunda discussão dos deputados, que representam o interesse do povo em geral, que o elegeu, aí sim se tornar uma lei ou ser depois aprovado ou não aprovado e encaminhado para outra casa. A oposição precisa da assinatura de 52 deputados para levar ao plenário a decisão de derrubar ou não o caráter conclusivo. Só se conseguir as assinaturas e a maioria dos deputados concordar é que a discussão da reforma que vai mudar as relações de trabalho no país será feita no plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. A não ser que Rodrigo Maia mude de ideia antes. Quando a gente vai para outras notícias nacionais, o metrô inicia a fase de teste da linha 5 Lilás em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. E uma nova chance para quem não conseguiu ainda uma vaga no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições para as vagas remanescentes abrem hoje. As vagas remanescentes são destinadas aos candidatos que não conseguiram o financiamento ou não tinham participado até agora do processo de seleção. O MEC ainda não divulgou o número de vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira no site fiesseleção.mec.gov.br. Camarote desaba em show sertanejo e fere 30 pessoas no interior de São Paulo. O acidente aconteceu durante a festa do Peão de Boiadeiro em Arandu, a 250 quilômetros da capital paulista. Parte da estrutura que desabou atingiu as pessoas que estavam na parte de baixo. Os feridos foram levados para hospitais da região e um continua internado. A polícia abriu inquérito para investigar a causa do desabamento. O metrô de São Paulo inicia a fase de testes dos novos trens e do sistema automatizado da linha 5 Lilás do metrô, que liga o bairro do Capão Redondo a Santo Amaro e Brooklyn, na Zona Sul. A viagem inaugural no primeiro trem foi feita pelo governador do estado, Geraldo Alckmin. A nova linha fará interligação com as estações Santa Cruz, da linha 1, Norte e Sul, e Chácara Clabim, da linha 2. No Brooklyn, fará conexão com o monotrilho e os trólebus metropolitanos. Em tempos de contatos pelas redes sociais, o primeiro sarau de contação de histórias, organizado nesse fim de semana em São Paulo, tenta resgatar uma velha forma de conectar pessoas. No sarau da Biblioteca do Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, os narradores são adultos que passaram pelo curso de contação de histórias, oferecido em parceria com a ONG Arte Despertar, no programa de ação cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Os espectadores também deixaram a infância há muito tempo, mas as histórias continuam lúdicas. Para mim, que lido com histórias em praticamente tudo que eu faço, é revisitar a história de uma forma muito simples.
porque a contação, a oralidade, ela traz uma proximidade que deixa a história nesse lugar muito acolhedor. Essa vivência foi muito rica nesse sentido. Neste grupo tem educadores, executivos, poetas, engenheiros, advogados. Para estes novos contadores, as narrativas têm o poder de conectar as pessoas. E para tornar essa conexão ainda mais próxima dos espectadores, eles improvisam, usam a música e buscam narrativas conhecidas para que todos se identifiquem. Desde na sua profissão, para contribuir com o seu trabalho, com a possibilidade de se comunicar melhor com seus pares, com seus chefes, com quem ele atende, tanto como na sua vida pessoal. Os contadores podem fazer trabalho voluntário em asilos e hospitais, por exemplo, mas também buscam desenvolvimento pessoal. O Rogério, estudante de Direito, queria desenvolver a habilidade de falar em público. Encontrou nas histórias antigas da tradição oral um jeito de perder a timidez. O curso de Direito no futuro, eu vou ter que fazer muitas defesas de oratória, né, do Tribunal de Júris. Então eu sou um pouco tímido em alguns momentos. E o curso de contação de história, ele permite isso, né, você desenvolver a habilidade de comunicação. De cara, dentro dos cursos que eu dou, eu vou estar trabalhando as histórias com muito mais intensidade. Mas eu estou pensando seriamente em estudar mais a fundo e, eventualmente, me transformar realmente numa contadora de histórias, porque é muito lindo. A Corrida da Inclusão, organizada pelo Instituto Olga Costa, tomou as ruas de São Paulo nesse domingo. 10 mil pessoas se inscreveram para participar dos percursos de 10, 5 e 4 quilômetros da prova, que está em sua terceira edição. 6h30 da manhã e ninguém aqui está com preguiça, mas o esforço vale a pena. O evento acontece em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado amanhã. A pequena Natália ficou em casa, mas está na camiseta e na mente do pai, que corre pela filha. O objetivo é esse, né? O objetivo é a inclusão, mostrar para todo mundo que ninguém é diferente. Né? Marco já é figurinha carimbada em eventos como esse. Participa para comemorar junto com o pai o aniversário de 14 anos. Estou quase fazendo 2 anos na corrida, né? E agora que eu vou comemorar meu aniversário de novo, e eu garanto que a festa vai ser maior que o ano passado. A gente já fez maratona, já fez prova de montanha, ele já está bem experiente aí nas corridas. Hoje vai ser festa. 10 mil corredores participaram da Corrida da Inclusão. A prefeitura apoia o evento e estuda mudanças na organização das corridas de rua. Na verdade, nós estamos lançando uma grande plataforma com o nome de Sampacor, onde nós vamos organizar as quase 300 corridas que tem em São Paulo. E estamos lançando um desafio, São Paulo, a capital mundial das corridas. Estão aqui participando, elas estão ativas nesse processo de inclusão, com todo mundo, com ou sem deficiência, física ou intelectual, todo mundo junto. Boa notícia para quem corre e para quem precisa que se corra por eles. A gente conseguiu retomar o contato com a repórter Adriana Cimino, que fala sobre como fica o direito do consumidor em relação a esse escândalo da carne. Adriana. O doutor João Gabriel já explicou que se a pessoa tiver algum produto alterado, ela tem o direito, sim, de pedir o ressarcimento do valor que ele pagou diretamente para a empresa, para o local onde ele comprou, supermercado ou açougue, mas o fabricante também tem responsabilidade. E no caso desse produto não ter nenhuma alteração e for de uma das marcas denunciadas, o consumidor pode pedir a troca? Caso seja confirmada a má procedência dos produtos, o consumidor pode pedir as trocas e também indenização por danos morais e materiais que ele sofrer pela mera exposição ao risco. E se houver algum problema no consumo de carne em restaurantes, de quem é a responsabilidade? Primordialmente do restaurante, porque o consumidor não vai conseguir identificar com clareza qual a marca desse produto, mas o fabricante também pode ser acionado posteriormente. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Dr. João Gabriel Lopes, que é advogado de Direito da Saúde. Olha, é importante que você que tiver algum problema, guarde provas como notas fiscais, etiquetas e procure algum órgão de direito do consumidor, como, por exemplo, o PROCON e outras associações. Alto. Gabriela. A seguir, Donald Trump está a um passo de ter maioria na Suprema Corte norte-americana. O indicado dele será sabatinado e pode ser o fiel da balança para aprovar decretos polêmicos. E mais, as emoções do Jogo das Estrelas no basquete, os melhores da modalidade no Brasil contra o mundo. O
Congresso dos Estados Unidos dá início hoje ao processo de avaliação do juiz Neil Gorsuch, indicado pelo presidente Donald Trump para ocupar a cadeira vazia na Suprema Corte daquele país. Os republicanos vão precisar do apoio de pelo menos 8 democratas para conseguir essa aprovação. Hoje o dia será dedicado a discursos e pronunciamentos. Amanhã o Senado começa a sabatinar o juiz. O Tribunal Máximo hoje tem 4 magistrados considerados conservadores e 4 liberais. Gorsuch é um conservador e, se for aprovado, vai ser definitivo para que Trump consiga algumas vitórias, como a disputa em torno de seu veto a imigrantes. O decreto foi barrado pela Justiça e Trump prometeu levá-lo à Suprema Corte. Hoje as atenções também estarão voltadas ao Congresso norte-americano por outro motivo. O diretor do FBI, James Comey, vai prestar depoimento na casa sobre a interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado. Comey vai responder perguntas do Comitê de Inteligência da Câmara sobre as investigações que apontaram a interferência de hackers da Rússia para favorecer Donald Trump. Republicanos dizem que não há sinais de que o presidente sabia da ação. E democratas querem encontrar motivos para questionar a vitória do bilionário. O ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, foi eleito líder do Partido Social Democrata da Alemanha e deve ser o principal adversário da chanceler Angela Merkel nas próximas eleições marcadas para setembro. Schulz recebeu 100% dos votos numa tentativa da legenda de mostrar unidade. O Partido Social Democrata fazia parte do governo ao lado do partido de Merkel, mas divergências levaram a legenda para a oposição no ano passado. O acordo de desarmamento do grupo separatista basco ETA vai incluir a revelação de todos os esconderijos de armas mantidos na França. Na sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy confirmou que o grupo deve depor as armas sem exigir contrapartidas. O ETA lutava há pelo menos 4 décadas pela independência do País Basco. 829 mortes em atentados são atribuídas aos separatistas. Hora do esporte, boa tarde, Cadu Cortez. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, feliz. Salve, Cadu. Salve. Trabalhou no final de semana? Trabalhamos no final de semana, foi divertidíssimo, aliás, um trabalho divertidíssimo que a gente vai ver agora. E a Dantes, o feliz equinócio do outono, né? Estamos entrando no outono, agora temperaturas. Do outono. Muito bem, cara. Os dias e noites iguais, né? Vamos lá, então, falando desse final de semana que nós estivemos trabalhando no ginásio do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, que recebeu o maior evento de basquete do basquete brasileiro, o Jogo das Estrelas. Eu fui lá conferir, vamos ver. Para começar o desafio de habilidades, vencido pelo norte-americano Tyrone Cornell, do Mogi das Cruzes. Na sequência, o torneio de 3 pontos. Marquinhos, um dos favoritos, sofreu um apagão na final e perdeu para o Ala Jefferson, do Bauru, por 19-4. No torneio das enterradas, o vilão levou a melhor sobre o super-herói. Cordero Bennett surpreendeu o bicampeão Gui Deodato, que mesmo vestido de Batman, não foi páreo para o norte-americano do Pinheiros. E antes das estrelas, alguns personagens do mundo esportivo bateram uma bolinha. Minha infância, né, que eu joguei basquete. Então, participar desse evento foi bacana, que eu gosto do basquete. Sabe há quanto tempo não tem basquetebol com a casa lotada aqui no Ibirapuera? Então, poder fazer parte desse momento, para mim, é muito feliz. Eu estou muito feliz com isso. Times em quadra, azul contra vermelho. As cores foram uma homenagem à era dos anos 80 do basquete, em que Monte Líbano e Sírio marcaram época. Num ritmo frenético, o NBB Mundo abriu 13-2. A equipe brasileira igualou o marcador e terminou o primeiro tempo atrás com grandes jogadas do baixinho Kendall Anthony. Intervalo de jogo e show da banda J Quest. Depois do desafio das habilidades, do torneio de enterradas e do torneio de 3 pontos, finalmente o jogo das estrelas. NBB Brasil versus NBB Mundo. E agora, no comecinho do segundo tempo, o placar já está bem apertado, mas ainda uma vitória parcial dos gringos. Ao colar do placar em 90-89, o Ibirapuera voltou a incendiar a favor do NBB Brasil. Em cesta de Jorginho, o Brasil passou à frente em 92-91, só que o rei do NBB estava em quadra. Chamael reapareceu, meteu bolas de 3 pontos e deu a vitória para o NBB Mundo, 108-96. Bem, a terceira vitória que acontece de forma consecutiva, o evento que acontece desde 2009. Hora dos gols no final de semana, Campeonato Carioca, o clássico Vasco-Botafogo, que terminou sem gols. Vamos ver.
Paulistão, em uma das suas piores atuações na temporada, o São Paulo não passou de um empate por 1-1 com o Ituano, nesse sábado no Morumbi. Muitos erros na defesa e só não foi derrotado graças a uma grande exibição do goleiro Renan Ribeiro, titular pela primeira vez em 2017. Cueva fez para o tricolor e Simeão empatou para os visitantes. Na Fonte Luminosa, o Corinthians pegou uma Ferroviária limitada, porém valente. O time de Fábio Carille criou, mas não converteu as chances em gol. Até que um gol irregular de Alain Mineiro, que ajeitou com o braço o rebote de pênalti desperdiçado por ele mesmo, deu à Ferroviária a vitória por 1-0 sobre o Timão. Clássico na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, bolas na trave, defesas milagrosas. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1 de virada. Ricardo Oliveira abriu o placar, já empatou em belo chute colocado e William Bigode deu números finais ao placar a apenas 3 minutos do apito final, assegurando a classificação do Palestra às quartas de final do Campeonato Paulista e teve até dancinha. Lembrar que esse foi um jogo de torcida única, né, que aconteceu na Vila Belmiro, apenas a torcida do Santos, e um elogio de verdade aqui a Felipe Melo, que sai um pouco da mesmice, né, daquele, se Deus quiser, graças a Deus, vamos atrás dos 3 pontos, e que acaba dando declarações mais polêmicas e acaba fomentando um pouco mais o futebol, que sempre fica muito quadradinho. É isso aí. Valeu, Cadu, obrigado, até amanhã. Até amanhã, tchau. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui, uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, a gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.